Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, agradecemos este momento em que estamos reunidos em Teu nome, para o aprendizado, para o entendimento de Sua mensagem, dos Seus ensinamentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Mestre Jesus, ampara e inspire nosso querido amigo que ministrará essa palestra, fazendo com que ele se faça compreendido por todos nós aqui presentes. Amém. Boa noite a todos. Que o amor de Jesus esteja em nossos corações. A nossa reflexão na noite de hoje é sobre as palavras. As palavras que emitimos, e vamos refletir sobre isso com uma frase de Jesus, baseada numa frase de Jesus. A boca fala do que está cheio o coração. Do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 12, versículo 34. Nos dizem os espíritos elevados da codificação espírita, na resposta da questão número 767 do Livro dos Espíritos, que nós, seres humanos, procuramos por instinto a sociedade, para que todos possamos concorrer para o progresso, para que todos possamos progredir ao nos ajudarmos mutuamente, progredindo, aprendendo uns com os outros, ajudando uns aos outros nesse progresso. Todos nós, então, somos seres de interação, em interação constante. Em nossas práticas diárias, vamos nos relacionando com outras pessoas das mais variadas formas. Nós sentimos, pensamos, refletimos, formamos ideias, agimos e reagimos diante das situações que vivenciamos, diante das situações que nos são colocadas. Aprendemos assim uns com os outros em nossos relacionamentos e utilizamos para essa interação, para nos relacionarmos, para a comunicação entre nós, para nos entendermos, utilizamos a palavra. A palavra, então, é um instrumento valioso para o intercâmbio de informações, para a comunicação, para o entendimento entre nós. Nós repassamos os nossos conhecimentos entre as gerações, repassamos as nossas construções íntimas pela palavra, seja ela falada, escrita, cantada ou mesmo por sinais. Temos a Libras, a língua brasileira de sinais, que é um forte exemplo das muitas formas como podemos usar as palavras na comunicação e na interação no dia a dia. Mas como surgem as palavras? Como elas surgem em nós mesmos? Nós vamos ver sobre isso, mas não em relação à gramática, nem em relação à construção dos fonemas, ou à etimologia das palavras, nem em relação ao significado das palavras, mas como elas originam em nós mesmos, como elas se originam em nós. Nos diz Emmanuel, mentor espiritual do médium Chico Xavier, no livro Roteiro, que a existência, pois, para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo pensamos. A mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância,
coisa mensurável. Nós somos o que pensamos. Os pensamentos são o produto do Espírito. A essência de cada um de nós se manifesta no que pensamos, pelo pensamento que emitimos. Assim, o grau evolutivo que alcançamos pode ser avaliado por nós mesmos pela qualidade de nossos pensamentos. O progresso que já obtivemos como espíritos pode ser avaliado pela qualidade dos nossos pensamentos. Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 6 e 7. A pessoa que nem sequer tem um mau pensamento, que só tem bons pensamentos, já realizou o progresso. Aquela pessoa que tem maus pensamentos, pensamentos negativos, mas repele esses pensamentos negativos, esses maus pensamentos, o progresso está em vias de realizar-se. Porém, aquela pessoa que, enfim, tem esse pensamento negativo e nele se compraz, se satisfaz, deseja que aquilo que pensou de negativo ou até de maldoso ocorra, é porque o mal ainda exerce nela toda a sua influência. Conclui o Evangelho dizendo: num o trabalho está feito, no outro está por fazer-se, nos outros está por fazer-se. Podemos então nos analisar dessa forma. Eu penso mal de alguém, falo mal de alguém, qualquer que seja. Um exercício para a gente pensar sobre isso, para a gente nos analisar sobre isso. Imaginemos, todos nós, um domingo pela manhã, 6, 7, 8 horas da manhã, nós num sono pesado, profundo, gostoso, bom, e passa na rua onde nós moramos, perto da nossa casa, ou em frente da onde nós moramos, onde nós estamos dormindo, um carro de som, bem alto, com altura bem alta, fazendo propaganda, ou de alguém para um cargo eletivo, ou de um mercado que está fazendo alguma promoção, ou um circo na cidade. Qual o pensamento que nós vamos ter ao ser acordados cedo num domingo por um carro de som? O que nós vamos pensar para essa pessoa que passou com o carro fazendo propaganda num volume alto? Teremos bons pensamentos? Pensamos, que bom que a pessoa tem um emprego, está ganhando o pão de cada dia? Ou vamos desejar que o carro estrague mais adiante, que solte um fio da caixa de som para não funcionar? Qual o pensamento que vamos ter? Aí dá para a gente entender a necessidade de melhorarmos, de buscarmos uma melhora em nossos pensamentos. Pelo que pensamos, nos diz a doutrina espírita, atraímos do plano espiritual os nossos irmãozinhos que têm afinidade, que sintonizam com nossos pensamentos. Pelo que pensamos, então, serão nossas companhias espirituais. Se só temos bons pensamentos, só espíritos bondosos simpatizarão conosco. Se temos essas oscilações de pensamentos, teremos espíritos zombeteiros, espíritos maldosos, às vezes, nos acompanhando. Nos diz Emmanuel, também em outro livro chamado Pensamento e Vida, no capítulo 2, que os pensamentos são energias eletromagnéticas. E vimos que ele também disse que é substância, coisa mensurável. Pensamentos, então, são energias invisíveis, que lançamos ao espaço. Invisíveis para nós encarnados, mas visível para quem está no plano espiritual. A cada momento, emitimos essas energias invisíveis com enorme poder transformador. E as palavras são a materialização, uma certa materialização desses pensamentos. São a expressão dos nossos pensamentos. Então podemos entender que a origem das palavras são os nossos pensamentos.
Assim, nós é que escolhemos e permitimos que alguns dos nossos pensamentos, uma porcentagem mínima, pequena dos nossos pensamentos, se manifestem através das palavras que proferimos, que falamos, que escrevemos, por sinais ou que cantamos. Mas disse Jesus, pois a boca fala do que está cheio o coração. Onde é que entra o coração nessa história? Também nos explica Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, agora no capítulo 1. Nos diz Emmanuel que a emotividade, as emoções, os sentimentos, que a emotividade plasma a ideia, molda, dá forma, qualifica a ideia, o pensamento. E essa ideia determina a atitude e a palavra. Jesus também nos disse, no Evangelho escrito por Mateus também, um pouco mais adiante, agora no capítulo 15, que aquilo que sai da boca provém do coração. E é isso que mancha, que contamina, que torna impuro o homem. Porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Jesus diz, podemos entender nas palavras de Jesus, que a qualidade dos pensamentos surge no coração. Nossos sentimentos, a emotividade, as emoções que temos, que podem ser boas ou não tão boas, qualificam os nossos pensamentos. E são nos pensamentos que iniciam qualquer coisa, qualquer planejamento das atitudes ou das palavras que proferimos, que podem ser boas ou não tão boas, de acordo com a qualidade do sentimento que qualificou esse pensamento. Assim é do coração que qualificamos os nossos pensamentos, em bons ou não tão bons, e daí surgem as palavras. A boca fala do que está cheio o coração, daquilo que temos plenos em nossos corações, em nossos sentimentos, das qualidades positivas ou negativas dos nossos sentimentos. André Luiz, no livro Respostas da Vida, também psicografia de Chico Xavier, nos diz que a palavra é um fio de sons carregados por nossos sentimentos. Quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado a limpo. As palavras, então, possuem em si um poder criador, que é o poder da intenção, do sentimento que qualificou o pensamento e que, por si, origina a palavra. Então, com uma palavra bem colocada, com o objetivo de auxiliar, de construir, de instruir, de informar, de consolar, de oferecer carinho ou solidariedade, de passar confiança, de incentivar, de elogiar verdadeiramente, de apoiar, nós podemos elevar o sentimento e o pensamento daqueles ao nosso redor. E assim usar as palavras para o bem, para construir, para auxiliar. Um exemplo disso, uma história de um desastre ocorrido em 1966, na cidade de Aberfan, no país de Gales, no Reino Unido, onde rompeu uma barragem para rejeitos de uma mina de carvão, parecido com o que ocorreu em Brumadinho, só que lá era de carvão, rejeitos de carvão. E 144 pessoas retornaram ao plano espiritual, desencarnaram, sendo que 116 eram crianças, que estavam numa escola que foi soterrada, bem próximo de onde estavam os rejeitos. A população da cidade estava com o coração despedaçado. Filhos, sobrinhos, netos, irmãos, retornaram ao plano espiritual de uma forma abrupta, repentina. No velório, todos tristes, corações despedaçados.
uma pessoa começou a cantar um hino de louvor, que passou a ser cantado, entoado por todos que lá estavam, cantando juntos e permitindo que deixassem o desespero e a revolta. Num momento de muita dor e saudade, eles conseguiram buscar forças, coragem, por meio de uma canção, para buscar juntos a resignação frente a um momento tão dolorido, não deixando que a revolta tomasse conta. Numa tradução do inglês, o hino que eles cantaram era mais ou menos assim: Jesus, amado da minha alma, faz-me descansar em teu colo, enquanto as águas mais profundas se agitam, enquanto a tempestade ainda é alta, não tenho outro refúgio. Minha alma impotente se apoia em ti. Não me deixe sozinho. Continua a me sustentar e confortar. Uma canção com palavras simples, uma prece cantada, mas repleta dos bons sentimentos que lhes auxiliaram a buscar forças e coragem, uns com os outros, para não se revoltarem e terem a resignação necessária naquele momento. Todos se auxiliando mutuamente naquele momento, com palavras que elevaram os sentimentos uns dos outros. Necessário, muitas vezes, esse apoio, esse auxílio, e por isso vivemos em sociedade. Por isso, buscamos o progresso nos auxiliando uns aos outros. Porém, de outro modo, quando utilizamos de palavras sarcásticas, cruéis, maldosas, ditas de forma dissimulada ou até direta, com a intenção de provocar ou de machucar, e até com falsos elogios, pela bajulação, para estimular a vaidade e o orgulho, nós podemos causar dor e sofrimento em nossos semelhantes. Podemos gerar mal-estar, disseminar a maledicência e até causar danos ao nosso próximo. Um outro ponto também na fala, há o ingrediente da deflexão, da entonação da voz, onde colocamos o sentido emocional no que é dito, pela imposição da voz. Às vezes queremos impor nossa opinião e podemos, pela entonação pesada, passar agressividade, até numa conversa tranquila. Necessário um cuidado em relação a isso também, no nosso relacionamento diário, no nosso dia a dia. No livro Vinha de Luz, terceiro livro da coleção Fonte Viva, que é psicografado por Chico Xavier, também do Espírito Emmanuel, mentor do Chico Xavier, no capítulo 179, Emmanuel nos faz algumas recomendações em relação às palavras. Ele inicia com uma frase da Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. E nos recomenda Emmanuel para termos mais paz em nossas consciências, para sermos mais felizes. Lembrando de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de fugir a reclamações de qualquer natureza, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem. E conclui Emmanuel: examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Vejam que não é bem ser conivente com aquilo que não é correto, mas cuidar com o que falamos, cuidar da abordagem, do sentido, do modo e da direção, para que possamos construir algo, ao invés de causar mais danos.
E na época que Chico Xavier psicografou essa mensagem, nem existia ainda as redes sociais, que trazem outra realidade nos dias de hoje sobre as palavras. Nas redes sociais também existe a utilização positiva e negativa da palavra, construtiva ou que pode causar danos, pois lá também existe a troca ou a exteriorização das opiniões, lá também existe a conversação, existem os relacionamentos. Enfim, a vida em sociedade, o aprendizado em sociedade, reflete também ou aparece também nas redes sociais. Encontramos muitas mensagens positivas, com bons conteúdos, demonstrações de alegria, de serenidade, palavras construtivas, mas também muitas palavras escritas, onde percebemos apenas críticas, opiniões negativas, palavras destrutivas. Fica fácil, hoje em dia, sentar-se à frente do computador ou pegar no celular e atacar o que desagrada. Bem cômodo, bem fácil nos dias atuais, sem analisar profundamente as coisas ou sem refletir nas consequências do que estamos escrevendo. As palavras nas redes sociais podem também ser bênçãos ou maldições, como disse a Epístola de Tiago. Podemos construir ou causar danos. Podemos destruir reputações e até amizades. O cuidado com que se escreve ou se posta nas redes sociais deve ser o mesmo em relação ao que falamos e como falamos. Como disse Emmanuel, examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. E nas redes sociais fica mais fácil fazer isso. Podemos reler tudo antes de enviar, repensar antes de enviar, ter um pouco mais de cuidado antes de enviar. Um sábio da juventude, um sábio da antiguidade, nos dá uma ideia de como reler, de como rever tudo que vamos postar, tudo que vamos escrever, ou até mesmo aquilo que vamos falar no dia a dia. No ano 470 a.C., Sócrates nos falou em relação às 3 peneiras que nós podemos trabalhar, que podemos analisar tudo que vai ser falado ou escrito. As 3 peneiras, a primeira da verdade. Aquilo que vamos escrever, que vamos postar, ou que vamos falar é verdade? Sabemos que a verdade depende muito do ponto de vista, da maneira como observamos. Temos a verdade de acordo com o nosso ponto de vista. Mas então, pelo nosso ponto de vista, aquilo é verdade? Então passamos para a segunda peneira, da bondade. É bom o que nós vamos falar? Traz algo de bom sobre aquela pessoa ou sobre aquilo que nós vamos falar? Se é verdadeiro, é bondoso, terceira peneira, da necessidade. É necessário falar ou postar sobre aquilo? Vai ser útil falar? Então, se passou pela verdade, pela bondade, pela necessidade, compartilhemos ou vamos falar sobre aquilo, vamos comentar sobre aquilo. Se não, deixemos de lado. Melhor deixar de lado. Observamos, percebemos que as palavras têm esse poder de construir, que podem auxiliar o próximo, elevar os sentimentos, os pensamentos, mas podem machucar também, podem causar danos. Porém, um outro ponto muito importante é que muito desse poder das palavras é dado por quem ouve, ou por quem lê, pela interpretação que ocorre. Por isso é importante um cuidado também com as interpretações do que escutamos ou do que lemos. Muitas vezes estamos com os nossos sentimentos, com os nossos corações, cheios de rancor, de mágoas, de orgulho, e podemos interpretar equivocadamente o que outra pessoa está falando.
E nesse contexto, até o silêncio das pessoas podem nos levar a interpretações dolorosas, negativas. Chico Xavier nos fala sobre isso, nos aconselha sobre isso. Diz Chico Xavier, quando atingidos por uma acusação, ou por palavras pesadas, com a intenção de machucar, convém estabelecer um minucioso autoexame. Convém analisar a nós mesmos e as palavras que nos foram direcionadas. Se aquelas palavras são verdadeiras, encontram em nós falhas que precisam ser modificadas, que percebamos essas palavras como algo positivo, que podemos modificar em nós mesmos, que podemos melhorar em nós mesmos. Porém, nessa nossa autoavaliação, se as palavras que foram direcionadas a nós eram apenas com intenção de machucar, de diminuir, percebamos que não era para nós. Percebamos que era a pessoa que nos direcionou a palavra, que estava com seu coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de problemas, desequilibrado. E que aquela pessoa é que precisa buscar um auxílio, que precisa se modificar, não nós. Mas para isso precisamos analisar, nos conhecer profundamente e não nos melindrar, não sentir aquilo que não é para nós. Precisamos muitas vezes relevar, respeitar, compreender o momento de cada um, o que o outro pode estar passando, e ter um certo carinho no escutar e perdoar. Imaginem dois corações cheios de mágoa, ou cheios de orgulho, num fanatismo tremendo, tentando discutir algum assunto, tentando impor uma vontade uma sobre o outro. O que pode ocorrer? Vai ter uma resolução? Óbvio que não, vai até chegar a brigas, se há um relacionamento, pode até terminar esse relacionamento de amizade ou um relacionamento amoroso. Sabendo relevar, um deles ao menos, sabendo relevar, as coisas tendem a se modificar. As coisas se modificam, se equilibram, e aí mais facilmente as duas pessoas equilibradas se acertarem em determinados pontos. Sueli Caldas Schubert, uma estudiosa da doutrina espírita, escritora de vários livros, nos diz no livro Obsessão e Desobsessão, falando sobre o melhoramento íntimo que podemos buscar. Ela diz: não é suficiente disciplinar o comportamento, não é suficiente apenas a parte externa, nos educar na parte externa, nesses relacionamentos, no nosso dia a dia. Que nós somos responsáveis pela qualidade dos nossos pensamentos. Na qualidade do pensamento está a saúde ou a doença, a paz ou o desequilíbrio. É necessário, então, disciplinar emoções, nos diz Sueli Caldas Schubert, e os pensamentos que defluem delas. A primeira providência será mudar a direção dos pensamentos. Isso só será possível mobilizando a vontade, pela vontade, querendo modificar, querendo nos modificar, percebendo que ainda temos sentimentos e pensamentos negativos, que oscilamos nesses sentimentos e pensamentos, e entendendo a necessidade, pela vontade, de buscar a melhoria. Nos diz o Livro dos Espíritos, onde o codificador Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos elevados da codificação, na questão 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E respondem os espíritos: sim. E algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. O problema é que não queremos mudar. Não temos vontade de mudar.
falta vontade em nós mesmos. Nos acomodamos, queremos que o mundo mude pelo que nós pensamos e não nós nos modificarmos. Se alguém passa um som alto, é a pessoa que tem que mudar e baixar o som, e não eu. Entender que aquela pessoa está precisando, naquele momento, daquele trabalho, daquela atitude. Precisamos compreender mais, tolerar mais, sermos mais indulgentes uns com os outros, perdoar mais. É isso que a doutrina espírita nos pede a cada momento. Trabalharmos em nós os melhoramentos que necessitamos. Compreender melhor uns aos outros. Nos auxiliar nesse crescimento espiritual. Mas iniciando por nós mesmos a mudança. Somos nós que melhoramos. Cada um pela vontade de buscar isso. A doutrina espírita nos diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Se precisamos nos transformar moralmente e domar as nossas más inclinações, é porque ainda não somos espíritos elevados. Ainda estamos evoluindo, progredindo na caminhada. Não temos em nossos corações e mentes apenas sentimentos e pensamentos elevados. Podemos em alguns ou em muitos momentos estarmos com os nossos corações cheios de rancor, de mágoas, de ódio, de irritação, provenientes do egoísmo e do orgulho, distorcendo os nossos pensamentos, distorcendo nossas palavras e distorcendo nossa interpretação em relação ao que ouvimos ou que lemos. Precisamos então buscar maneiras de melhorar os nossos sentimentos e pensamentos, pela vontade de fazer isso, nos esforçando para domar nossas más inclinações. E agora, como nós podemos fazer isso? Essa é a chave. Como nós podemos melhorar? Qual o caminho para buscarmos essa melhoria de sentimentos e pensamentos e palavras? Nos esforçando, mas em que direção? Qual a direção devemos tomar? Como buscar essa melhoria? Jesus, a doutrina espírita, já nos deram bastante informações. Mas na internet, nas redes sociais, circulando hoje em dia, tem uma pequena mensagem bem interessante e que nos explica de uma maneira, dá uma dica, de uma maneira bem fácil, de trabalharmos em nós essa melhoria. A mensagem traz um garoto que, nos relembrando a moral dos ensinos de Jesus, nos pede para refletir com uma pergunta. A pergunta é: o que nós praticamos todo dia? E completa: pois nos tornamos bons naquilo que praticamos. Como um atleta, como um jogador de futebol, quanto mais pratica, quanto mais treina, melhor vai ficando naquilo que treina. O que nós praticamos? Nós praticamos alegria em nossas vidas, praticamos paz em nossas vidas, praticamos tolerância, compreensão para com nossos irmãos, praticamos o perdão, praticamos a paciência em cada momento, ou nós praticamos a reclamação. Reclamamos de tudo, porque se nós reclamamos muito, nós vamos ficar muito bons em reclamações. Nós vamos reclamar de qualquer coisa que começamos a perceber que não está do jeito que nos agrada. E vamos reclamar, reclamar, reclamar. Praticamos a maledicência, praticamos falar mal dos outros. Nós vamos ficar bons em falar mal dos outros. Ficaremos tão bom nisso que vamos falar mal de muita gente, de praticamente todo mundo. Nós praticamos a irritação, porque se praticamos a irritação, ficaremos muito bons nisso.
Ficaremos tão bons nisso que tudo nos irritará. No trânsito, se alguém faz alguma coisa errada, se alguém anda mais lento na nossa frente, já vamos ficar irritados. Percebemos que tudo isso são provações, são exercícios para nos demonstrar o nosso grau evolutivo, o nível do nosso pensamento. Temos pensamentos bons a todos os momentos. Tentamos segurar os pensamentos negativos ou nos comprazemos em ter irritação, maledicência, em termos sentimentos negativos. Continuamos então reclamando, falando mal da vida, falando mal dos outros, falando mal de nós mesmos, falando mal das coisas. Estaremos usando o poder daquilo que praticamos ou que falamos para criar mais do mesmo, ou seja, mais do que está nos fazendo sofrer. Então, o que nós podemos propor a nós mesmos, cada um de nós, nessa reflexão de hoje? Se tudo é uma questão de praticar, propomos, então, praticarmos o que Jesus nos ensinou. Paciência. Paciência no dia a dia. Praticar mesmo. Mesmo que em 10 vezes que perdemos a paciência, que não temos paciência, uma nós conseguimos ter, já é uma melhoria. Praticar a gratidão, agradecendo a tudo que podemos ter, a tudo que nos foi permitido ter. Praticando a oração, a elevação dos nossos sentimentos e pensamentos, buscando a espiritualidade amiga, buscando a Jesus, a Deus. Praticar a tolerância, a compreensão, a indulgência, o perdão no nosso dia a dia, na convivência uns com os outros. Praticando a caridade, como Jesus a entendia. Praticando o amor ao próximo. Pela nossa vontade, praticar bons sentimentos, pensamentos e palavras. Nos disse Chico Xavier que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Caridade, que inicia na generosidade material e vai passando por um olhar mais carinhoso, mais compreensivo, com mais compaixão para com o nosso próximo, nessa nossa convivência diária. Pensemos, o que temos realmente praticado no nosso dia a dia, fazendo uma autoanálise, buscando o autoconhecimento, buscando perceber o que estamos praticando. Com a consciência desse poder de mudança, exercitando o livre-arbítrio, podemos praticar para melhorar os nossos sentimentos, pensamentos e nossas palavras, para que ofereçam e tragam muito mais consolo, vida, alegria e auxílio no progresso de todos. Disse Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Que nos esforcemos para que seja o amor de Jesus a preencher os nossos corações. Que o amor de Jesus possa permanecer em nossos corações. Que assim seja. Obrigada, Sérgio. Mais uma vez, nosso companheiro brilhantando esta noite, uma palavra que nos faz refletir muito e pensar em nós mesmos, como é que nós andamos, como é que nós estamos indo nessa jornada, né? Que não é fácil. Então, neste momento, vamos visualizar a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Ele e aos espíritos amigos aqui presentes que fluidifiquem as nossas águas com as energias necessárias para o nosso equilíbrio físico e mental. Pedimos, Pai querido, que olhe por todos aqui presentes, pelos seus familiares, pelas pessoas que amam, pelas pessoas
que não amam tanto, pelas crianças, pelos doentes, por aqueles que estão nas prisões, pelos idosos e por todos, porque todos necessitamos tanto de seu amor e de sua misericórdia. Neste momento, vamos visualizar uma luz azulada descendo sobre nossa cabeça, envolvendo-a, lentamente passando pelo nosso pescoço, tronco, nossos braços, mãos, abdômen, membros inferiores, pés, revitalizando as nossas energias, equilibrando nossos pensamentos e emoções. Deus de infinito amor, agradecemos mais uma vez as belas palavras proferidas esta noite. Que o Senhor fortaleça a nossa vontade e a nossa coragem de fazermos a reforma interna, para que possamos construir dentro de nossos corações o Teu reino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em novas tentações. Livrai-nos, Senhor, de todo mal e daquele nosso mal interno. Que assim seja. Neste momento, encerramos as atividades de hoje. E esperamos vocês na próxima.